Olá, olá, seja bem-vindo ao Vida Gerir. Se essa mensagem fizer sentido para você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com um amigo. Se inscreve no canal e saiba que Vida Gerir é gerenciamento de vida para você alcançar a plenitude de tudo que Deus tem para você. Seja abençoado com essa mensagem. No vídeo de hoje eu queria conversar com você a respeito de propósito. Uma palavrinha que assombra muitas pessoas. Eu sei que muita gente fala, eu estou em busca do meu propósito. Pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, escuta o outro falar e fala, nossa, que bonito, propósito. Mas afinal, o que é propósito? E eu fui em busca de entender o que é propósito e jogando no dicionário aparece assim, intenção de fazer algo, projeto, desígnio. O que é desígnio? Ideia de realizar algo. Então, basicamente, propósito é a ideia que você tem de realizar algo e que normalmente a gente linka com projetos da nossa vida. Então, assim, qual é o propósito de ter nascido? Para o que eu fui designado? Qual é o motivo da minha existência? E aí, esse propósito, quando a gente acha, começa a buscar por ele, e a gente tem a plena convicção de que ele é único, se a gente não se depara com algo que flui, a gente se frustra, porque a gente acredita que aquele era o nosso propósito e se depara com coisas que, de repente, não era de fato o nosso propósito. E, de fato, é difícil encontrá-lo. E eu vou te explicar por quê. Porque dentro da Bíblia, que é o lugar onde mais tem ensinamentos, eu busquei muitos livros, muito conhecimento, mas nada comparado ao que eu encontro na Bíblia. E o livro de Provérbios, ele é muito rico de muito conhecimento. E ontem, lendo Provérbios, Deus me deu essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Em Provérbios 25 diz assim, os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Então, os propósitos do nosso coração, aquilo pelo qual nós nascemos, porque coração ele simboliza a vida. Então, qual é o propósito da minha vida, do meu coração? Como que eu encontro? De fato, na Bíblia já diz que não é algo fácil de ser encontrado, porque ele é algo que são como águas profundas. Então, para a gente conseguir acessar o nosso propósito, é necessário ser inteligente para consegui-lo trazer à tona. Basicamente, Provérbios 20 é isso que Deus fala, e aí eu queria explicar essa mensagem para você. Partindo pelo ponto que são como águas profundas, como que a gente pode encontrar algo nas profundezas? Como que a gente encontra um tesouro que está no fundo do mar, que está nas profundezas? A gente precisa mergulhar. Muitas pessoas estão tentando encontrar o seu propósito de forma rasa, sem que você mergulhe na busca pelo seu propósito, sem que você vá e mergulhe lá no fundo para encontrar esse tesouro que é o seu propósito, não há como encontrá-lo. E no meio dessa busca, se você não consegue atingir o mais profundo, você vai estar sempre cansando, porque você sabe que quando você está dentro de um mar, quando você está dentro de uma piscina, qualquer mergulho que você faça, aquilo cansa a gente fica sem fôlego, sem ar. Então, é importante ter um preparo para mergulhar. Mergulhadores, quando vão mergulhar, eles têm todo um preparo. Eles precisam saber como mergulhar para poder estar lá no fundo. Então, é necessário a gente buscar conhecimento e inteligência, se preparar para buscar o nosso propósito. Esse é o primeiro ponto, é você entender que você precisa se preparar para mergulhar e encontrar o seu propósito. Você pode ter o mais profundo preparo, mas você não vai conseguir chegar lá no fundo para encontrar o seu propósito se você não tiver oxigênio. Mergulhadores, eles levam o oxigênio junto com eles. E aí agora eu vou te dar um exemplo na prática a respeito disso que eu tô falando para você. Eu busquei por muitas vezes o meu propósito. Eu mergulhava, eu encontrava coisas que estavam na superfície do meu propósito e ali eu começava a escrever sobre ele. Eu estava buscando o meu propósito. Então toda vez eu tentava alcançá-lo, eu mergulhava, eu me cansava, eu pegava parte do tesouro e tinha que voltar porque eu não tinha oxigênio suficiente. E ali eu consegui escrever, redigir algumas coisas,
mas eu não conseguia acessar todo aquele tesouro que estava guardado do meu propósito, porque eu não tinha oxigênio. E agora vem a parte mais importante da busca do seu propósito. Deus é o nosso oxigênio. Quando eu comecei a buscar em Deus o meu propósito, Ele me deu o oxigênio suficiente para chegar ao fundo com preparo e ter oxigênio suficiente para permanecer ali e pegar tudo que Ele tinha para mim e acessar o meu propósito. E aí nasceu o Vida Gerir. Então, antes do Vida Gerir, eu tive o Odonto Gerir, eu tive planejamento de vida, eu fui criando vários propósitos para minha vida. Então, eu acreditava que, se eu puder ensinar pessoas da minha área profissional, eu vou poder estar ajudando essas vidas e ganhar dinheiro com isso. Mas sempre o dinheiro, ele estava mais tomando o meu coração do que de fato ajudar pessoas. E aí, quando eu dei de frente com o Vida Gerir, eu entendi que vidas eram mais importantes do que o dinheiro que eu podia ganhar com o Vida Gerir. E aí, isso se tornou o meu propósito. Porque entenda que propósito só é propósito quando ele começa em você, mas ele alcança outras vidas. Caso contrário, não é propósito, é vaidade. Então eu ouvi isso em uma palestra que eu participei e eu fiquei chocada com aquilo. E eu falei, cara, então eu preciso começar a pensar em algo que vai ajudar de fato a impactar vidas. Porque fez sentido pra mim isso, essa frase, fez muito sentido pra mim. Faz sentido pra você também? Porque pra mim fez muito sentido, que realmente Deus só vai me dar um propósito pra nós que alcance outras vidas, porque Deus, ele não nos enche pela superfície. Deus, ele nos enche de forma a transbordar. E esse transbordar não é porque Deus desperdiça, é porque Deus, por meio desse transbordar, vai alcançar outras vidas. Como que eu vou saber que eu alcancei o meu propósito? Porque propósito, ele flui. Então, eu criei vários projetos e eu escrevia sobre eles, eu cheguei a gravar aulas sobre eles e não fluía. Eu conversava com as pessoas a respeito e as pessoas não entendiam muito bem, embora para mim fizesse muito sentido na minha cabeça. Eu conversava, as pessoas, tiveram pessoas que falaram para mim, olha, eu acho que você tá pensando muito grande, vai com calma. Eu sei que tem pessoas, e assim, é importante você ter um discernimento. A gente sabe quando a pessoa fala algo que faz sentido. E a gente sabe quando a pessoa fala algo porque de repente pode ser inveja e tudo mais. E na época as pessoas que falavam pra mim, Gabi, acho que não tá muito legal esse projeto que você tá desenvolvendo. E fazia sentido pra mim, porque eram pessoas que de fato tinham me ajudado a crescer, chego aonde eu cheguei. E eu falei, não, realmente, né, acho que não tá fazendo muito sentido. E aí parece que logo todas aquelas ideias que eu tinha caía por terra. E eu falava assim, mas caramba, por que tá acontecendo isso? Até que eu cheguei no Vida Gerir e sempre orando pra Deus. Deus, abre portas que tem que fechar, fecha portas que tem que ser fechadas. Então eu, em busca do meu propósito, eu pedia isso pra Deus. Até que eu encontrei pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, eu abri o jogo, eu falei, olha, eu tô com dificuldade, eu busquei uma pessoa que tinham uma vida similar à minha e podiam estar mais próximas do meu propósito. E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho esses projetos, o que você acha que é viável? E a pessoa comprou a minha ideia e eu não tive dúvidas que ali Deus estava trabalhando comigo e com aquela vida para que o meu propósito acontecesse. Então, eu tive vários sonhos, ideias que não se alinhavam com o propósito do que Deus tinha para mim. Quando eu fiz dele o meu oxigênio, quando eu pedi para ele abrir portas que tinha que abrir, quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a ir atrás de fato, escrever sobre diversas ideias que eu tinha, comecei a me preparar, eu comecei a cada vez mais chegar mais fundo para alcançar esse tesouro que era o meu propósito. E aí, para trazê-lo para cima, era pesado, eu não conseguia sozinha. Então eu precisei de uma ajuda, eu acionei uma amiga e ela veio e me ajudou a trazer o meu propósito à tona. E é muito incrível, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque hoje eu não tenho dúvida de que esse é o meu propósito. Ajudar pessoas a viverem a plenitude de tudo que Deus tem para elas. E principalmente mulheres. Porque hoje, como mulher, como o papel que eu exerço, eu vejo quanto eu posso contribuir para essas vidas. E esse é o meu propósito. Tive muita dificuldade para encontrar, e aquilo que eu falei para vocês, eu mergulhava, pegava uma parte, trazia para cima, eram projetos muito similares ao que eu exerço hoje, mas para uma área completamente diferente, porque eu não tinha acessado
todo o conhecimento, todo o propósito, todo o tesouro para trazê-lo à tona. Então eu queria dizer que para você que está em busca do seu propósito, não fique apenas pensando sobre ele, comece a agir sobre encontrar o seu propósito. Então vá em busca de conhecimento, escreva ideias que você tem, peça para Deus ser o seu oxigênio, peça para Ele fechar o que tem que fechar, abrir o que tem que abrir, porque embora a gente conte com o oxigênio que é Deus, se a gente não tiver um preparo, a gente não consegue chegar lá no profundo. O mergulhador, ele tem todo um preparo para chegar lá. É importante a gente ter esse preparo também. Então eu comecei a entender sobre isso fez muito sentido para minha vida, eu espero que faça sentido para você também, para que você possa acessar o seu propósito. Porque quando a gente pede para Deus abrir a porta que tem que abrir, fechar a porta que tem que fechar, a gente não sabe se a porta está realmente trancada, se a gente não chegar lá na maçaneta e chacoalhar ela e testar e tentar abrir. Então, quando a gente começa a escrever, quando a gente começa a tentar desenvolver coisas novas, é importante porque a gente é como se a gente estivesse fazendo a ação de tentar abrir aquela maçaneta. Se a gente está fazendo, a gente está trabalhando e parece que não está virando aquelas coisas, é porque aquela porta não está aberta para nós. Agora, propósito, ele flui. Então, se você está indo na direção correta e você está testando as maçanetas e elas estão abrindo, pessoas... É importante você tomar muito cuidado, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente está em busca de propósito, tem pessoas que vão tentar te tirar desse propósito porque não quer que você acesse esse tesouro. Então, tenha em mente quem são as pessoas, selecione as pessoas para quem você vai apresentar os seus projetos, os seus sonhos. Coloque primeiro em Deus, para que Ele, de fato, coloque as pessoas certas na sua vida. E aí você compartilhe com pessoas que vão te ajudar a acessar esse tesouro. E aí essas portas, quando você vai abrindo, vai fazendo sentido, vai fluindo. E você fala, nossa, olha isso daqui, eu nunca tinha vivido isso. Olha isso. E cada vez mais você vai tendo confirmações. E aquilo vai enchendo seu coração. E o propósito, ele nos enche quando a gente traz ele à tona. Porque a gente sente a alegria de ter conseguido trazer esse tesouro para a superfície do mar. Espero que essa mensagem faça muito sentido para você, que Deus abençoe a sua vida, que você possa encontrar o seu propósito, não se frustre caso você ainda esteja buscando e quiser ajuda, eu estou à sua disposição. Para quem não me segue no Instagram, eu compartilho diversas mensagens lá também, compartilho muito da minha vida. Lá tem o link na bio para você poder acessar o grupo de desenvolvimento de mulheres. Eu vou deixar aqui o meu Instagram para vocês irem lá, seguirem e ficar por dentro da plenitude de tudo que Deus tem para você, porque isso é o Vida Gerir. Um beijo, seja abençoado com essa mensagem.